Saudações! Hoje nós iremos nos aprofundar na interface do Power Query. Então vamos lá, vamos ver quais são os temas. Então primeiro vamos dar uma olhada nos principais comandos e abas do Power Query. Para isso, nós vamos usar um arquivo de texto não delimitado. Eu vou abrir para mostrar qual é a estrutura desse arquivo para vocês. Então eu não tenho o mesmo padrão que nós tínhamos nos demais, então teremos que fazer um tipo de ETL, um tipo de tratamento de dados diferente do que a gente tem feito até agora. E com isso nós vamos poder usar diversos recursos e ajudar a fixar isso com vocês. Vamos lá. Vamos aqui, vamos abrir o Power BI. Ok. E agora nós vamos adicionar esse arquivo. Para isso nós vamos aqui em obter dados, texto CSV. Nós vamos procurar esse arquivo aqui na área de trabalho, diversas operações. Vamos visualizar qual é a estrutura que nós temos aqui. Ok. Ele está vindo tudo junto, todas as informações juntas. Nós vamos deixar assim mesmo. E aí agora nós vamos separá-los baseado no critério de quantidade de caracteres. Porque tirando esta última coluna aqui, me parece que eu tenha mais ou menos a mesma quantidade de caracteres. Então, daqui para cá, daqui para cá. Então nós vamos fazer uns testes para isso. Para isso nós vamos começar removendo as primeiras linhas aqui. E vamos tentar manter aqui aquilo que nós entendemos que nós vamos utilizar. Então, por exemplo, aqui, ó, transdate, transamount, source, reference information, vendor's name. Nós vamos precisar disso. Tudo mais a gente não vai precisar. Então, nós vamos excluir da primeira até a 10ª coluna. Para isso, nós vamos aqui remover linhas superiores. 10, remover. Agora nós vamos separar. Para nós podermos separar uma mesma coluna, nós podemos vir aqui, dividir coluna, e aí nós vamos fazer por número de caracteres. Isso aqui pode ser uma questão de tentativa e erro, caso você não consiga contar direito. Caso você possa contar, conta quantos caracteres deveria ser a seção, senão você pode ir tentando e ir ajeitando conforme você precisar. Eu imagino que aqui deve ser em torno de 15 caracteres. Vamos ver. Essa coluna está separada, dessa. Essa coluna nós podemos sair, essa está certa. E aqui o finalzinho, ele ficou tudo junto, mas não tem problema. Nós vamos descartar as demais colunas que nós não precisamos e vamos manter essa. Tá? Então o que nós vamos fazer aqui? Remover essa coluna e essa coluna. Ah não, perdão, essa aqui não, essa aqui ainda tem dados. E esses dados aqui são só espaços, então a gente pode remover sim. Então a gente vai aqui, aqui. Ó, são datas que a gente não precisa, coisas que a gente não precisa. Aqui deixa eu ver se tem algum valor. Não, só texto, coisas que a gente não precisa. A gente pode selecionar todas aqui. Clicar com o botão direito, remover colunas. Perfeito. Agora o que nós vamos fazer é juntar essas colunas. E para isso nós vamos usar um outro recurso que tem aqui em transformar, que é o mesclar colunas. Quando nós vamos mesclar colunas, ele vai querer saber se nós precisamos de um separador entre eles, né? E nesse caso nós não vamos precisar, tá? Nós vamos manter todos eles juntos,
porque são textos que se completam e ele já tem espaço entre eles, tá? Eu vou dar o nome para ele aqui de... tanto faz o nome que eu vou deixar, porque depois eu vou ter que alterar o nome de cada uma delas, tá? Elas deveriam ser Reference Information e Vendor's Name. Então nós vamos juntar todas elas. Ela criou uma coluna chamada mesclado, né? Olha que interessante. E aqui nós temos aqui Vendor's Name, Information, Vendor's Name e Reference Information. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos vamos já usar a primeira linha como cabeçalho. E aqui eu vou separar isso aqui mais uma vez. Porque está vendo que eu tenho um delimitador aqui, em todos os casos, que separa o Reference Information do Vendor's Name. Nós vamos usar isso novamente para dividir as colunas. Então vou selecionar essa coluna, dividir por delimitador. Eu vou dividir por esse delimitador, ele até já achou. Uma vez só. Delimitador da extremidade esquerda. E aí eu vou dar OK. Agora que eu já separei o que é Reference Information do que é Vendor's Name, agora eu posso vir aqui e alterar, deixar cada um com seu nome original. Só dá 2 cliques e aí eu já consigo realizar a alteração. Opa, perdão. A gente vai pegar aqui o Vendor's Name. Confirma ver se tem algum espaço. Não. Então aqui eu já tenho todas as informações. Ok. Aparentemente nós temos tudo que nós precisamos, né? Nós só precisamos fazer algumas correções, como por exemplo, esse valor aqui, ele deveria ser um valor, só que percebe que ele está em padrão americano, novamente, vamos alterar o tipo usando localidade. Para isso vamos selecionar aqui, eu vou selecionar aqui número decimal fixo, que é o que a gente mais usa para valor, e eu vou procurar em inglês aqui Estados Unidos. Aqui. Existe algum erro aqui? Quando eu tenho erros aqui, uma estratégia boa que nós podemos utilizar é verificar como estão os erros. Então eu clico aqui, manter linhas, manter erros, vão ficar apenas os erros e aí eu posso tocar não aqui, mas tocar na área de fora, na área branca da célula, onde ele vai mostrar qual o erro. No caso, tem um campo aqui que ele não está conseguindo alterar. O que vocês vão fazer nesse caso? Nesse caso, vocês podem simplesmente excluir essa etapa de erros, ou vocês podem aproveitar a dinamicidade que existe aqui nas etapas aplicadas e voltar algumas etapas. Por exemplo, voltar aqui até antes de você ter alterado o tipo com a localidade, e vocês podem vir aqui e procurar os valores de texto. Esse e esse. Certo? Todos eles estão aí. Tem outros valores nulos que nós também não vamos precisar. Perfeito. Filtrei tudo. Agora eu já posso voltar para cá. Eu ainda estou com alguns erros. Vamos novamente fazer o mesmo procedimento. Manter linhas, manter erros. Existem mais 2 erros aqui. Tem uma outra coluna que não estava sendo achada. Vou voltar aqui antes do alterar a localidade. Ver se eu deixar aqui, ó. Eu tinha deixado passar esse daqui. Beleza. Perfeito. Agora eu posso excluir essa etapa de manter erro, ou posso vir aqui só para visualizar. Agora não tem mais um erro. Excluo essa etapa, o erro foi solucionado. Perfeito. Então, com isso nós aprendemos a ver alguns recursos aqui. Nós conseguimos ver diferentes maneiras de dividir colunas, como unir colunas, como utilizar a localidade e como a gente conseguiu tratar um arquivo que estava que não tinha delimitadores e construir algo tabular que vai ser fácil de eu utilizar nos meus processos. Ok?
esse foi um exemplo para cobrir os principais comandos e abas do Power Query, né? Agora vamos seguir e nós vamos avaliar acrescentar consultas. Ok, eu vou mostrar aqui que muitas vezes você tem mesmas consultas com diferentes tipos de propósito ou com fontes diferentes. Nesse caso, arquivos diferentes. Então eu vou baixar um Workbook 1. Aqui eu tenho diversos meses. Então eu vou estar puxando diversas tabelas, todas com a mesma estrutura. Ok? Só que eu não quero analisar tudo isso de uma única vez. Ou melhor, em arquivos separados. Eu quero ter isso em um consolidado. O que nós podemos fazer? Nós podemos selecionar todos esses itens e vir aqui em acrescentar consultas. E aí existem duas alternativas para isso. Existe o acrescentar consultas, que ele vai alterar uma dessas consultas e vai adicionar todos os arquivos nela, ou o acrescentar consultas como novas, que nós iremos criar uma nova consulta baseado nesses daqui. Nesse caso, vamos fazer acrescentar consulta como nova só para o arquivo ficar separado. Então ele fala aqui para mim qual é a primeira tabela e aí eu seleciono 3 ou mais tabelas. Então vai ser março de 2008, vai ser fevereiro, janeiro, janeiro. Eu tinha outro janeiro aqui, não. Tem 2 janeiros aqui, beleza. E adicionar. Quando eu dou OK aqui, o resultado vai ser uma única tabela que desde que todas elas estejam com os mesmos nomes de coluna, cada um desses arquivos tem os mesmos nomes de coluna, ó. Account, departamento, amount. Account, departamento, amount. Account, departamento, amount. Se todas elas tiverem os mesmos tipos de dado, os mesmos nomes de colunas, você vai conseguir ter todos os dados em uma planilha só, sem dificuldades. Super rápido, mas muito útil. E agora vamos ver um exemplo de preenchimento. Para isso, nós vamos novamente pegar um outro arquivo de exemplo. Vai ser uma pasta do Excel. Abrimos aqui para a área de trabalho, preenchimento. Abrimos, dados são visualizados. Nós vamos selecionar aqui a Sheet 1, onde estão os nossos dados, e vamos visualizar qual a utilidade do preenchimento. Ok, aqui vocês podem ver que eu já tenho alguns títulos, né? Então, por exemplo, aqui eu vou dizer, mas não todos, então vou preencher aqui o restaurante. Aqui são formas de pagamento. E aqui eu tenho o grande total, que eu vou colocar aqui como valor, mais fácil. Ok. Só que, para eu conseguir fazer cálculos, eu preciso saber de todas essas linhas de qual é o restaurante, tá? Como eu posso fazer isso? Primeira coisa, antes de nós fazermos isso, vamos tirar aqui esses totais que eu não preciso deles. Então vou removê-los. Nós não vamos utilizar os totais porque nós vamos calcular eles com o próprio Power BI. Então eu tirei todos, só mantive o nulo e os demais restaurantes, do 1 ao 5. Perfeito. Então agora minhas colunas já estão certas, meus tipos de dados já estão certos, eu só preciso preencher cada um desses restaurantes aqui. Como eu posso fazer isso? Eu posso vir aqui em transformar e usar preenchimento. O que o preenchimento vai fazer? Ele vai pegar o primeiro resultado que ele encontrar, ou de cima para baixo, ou de baixo para cima, e ele vai preencher. Então, em uma estrutura de dados que na primeira linha eu tenho um dado,
E se eu for repetir ele até aqui, ele vai preencher todos e quando ele encontrar um valor diferente, ele vai voltar a repetir esse valor. Então o que ele vai fazer aí de restaurante 1 até aqui, quando ele chegou no restaurante 2, ele percebe que tem um valor novo e fala: "Ah, preciso repetir outro valor". Ele vai repetir restaurante 2, 2, 2, 2 até o restaurante 3. Ah, temos um outro valor. Restaurante 3, 3, 3, 3 e assim sucessivamente, tá? É bem simples. Então, com essa ação, nós conseguimos permitir que, que essa etapa de automação fosse bem mais rápida e de uma maneira que agora nós temos dados tabulares normais. Se eu tivesse N arquivos, como esse aqui uma pasta, isso seria muito útil porque seriam várias ações de preenchimento que eu estaria evitando. Ok? Deixa eu só alterar o nome disso aqui para preenchimento, para sabermos do que se trata. E vamos para o próximo tópico: transformar linhas e transpor. Então vamos aqui, vamos novamente pegar um outro arquivo, nova fonte. Ok, vamos pegar mais um arquivo do Excel. Aqui eu tenho exemplo de unpivot. Ok. Vamos selecionar essa daqui e vamos dar OK. Vamos visualizar o nosso arquivo. É um arquivo bem simples. Eu tenho aqui dados de vendas por diferentes categorias: beer, wine, liquor e o total. Nós vamos primeiro tratar as primeiras colunas. Então eu não preciso da primeira linha, que é o nulo. Eu vou precisar dessas linhas para se tornar em cabeçalho, então eu não vou mexer na linha de sales category. E eu também não preciso do total, porque eu mesmo vou fazer o meu total. Então só vou manter as outras 4 linhas. Isso que ficou. Agora eu vou usar a primeira linha como cabeçalho. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em transformar e eu vou usar o recurso transformar colunas em linhas, que basicamente ele vai fazer, vai pegar todas essas colunas aqui que estão em... deixa eu retirar esse total também daqui, que nós também não vamos precisar dele. Todas as colunas que estão aqui em data e os seus respectivos valores e ele vai transformá-las em, em novas linhas, sendo uma das datas uma categoria de uma das datas sendo uma categoria e os valores indo para a coluna valor. Fica mais fácil de visualizar quando ocorre. Para isso nós vamos selecionar a única coluna que nós queremos manter, né? Vamos clicar aqui, ó, e transformar outras colunas em linha. Perfeito? Ele transforma tudo aqui em um atributo, quer dizer que ele repetiu algumas vezes aqui o beer, o wine também e o liquor também, mas agora todas as datas estão aqui e os seus valores estão aqui. Se eu jogar isso aqui agora no Power BI, eu tenho a capacidade de visualizar essas informações tranquilamente. E agora vamos ver aqui o que seria o transpor. Para fazer o transpor, antes de fazer eu vou alterar esse nome aqui para colunas em linhas. E aí eu vou duplicar essa consulta e vou alterar ela aqui para transpor. Por quê? Eu vou pegar essa consulta a partir desse passo aqui, do linhas filtradas, e daqui para frente eu vou excluir. Eu clico com o botão direito, excluir até o fim. Opa, devia ter feito no próximo. Então vou excluir aqui o nulo também e o total. Perfeito.
E agora vamos fazer o transpor, que é esse comando aqui. Para isso, vocês vão ver que ele vai simplesmente inverter. Tudo que é coluna vira linha, tudo que é linha vira coluna. Tá? Vamos excluir essa coluna aqui também. Só para ficar no padrão certinho. Pronto. Aí agora eu poderia vir aqui e parcial, usar a primeira linha como cabeçalho. Isso é a melhor maneira? Não. Depende do que você precisa fazer. Porque dependendo do modelo de dados que você tiver, isso pode ser útil, dependendo, pode não ser. Mas é só para vocês entenderem o conceito. Esse uso de todos os recursos é algo que a gente pode estar vendo em exemplos mais para frente. Principalmente quando a gente for estar falando de utilização do Power Query para junção de múltiplos arquivos e coisas assim. Ok? Continuando. Agrupar e coluna dinâmica. Ok. Vamos dar um exemplo. Aqui no coluna em linhas, aqui, nós temos um bom exemplo de como nós podemos agrupar. Eu vou novamente duplicar aqui, vou chamar ele de agrupar. E aí nós vamos entender alguns recursos que podem ser feitos. Basicamente ele é uma sumarização. Você vai selecionar uma coluna, ou aqui, e aí ele já vai vir com ela selecionada, ou aqui você pode alterar. E aí você pode fazer diversas operações baseadas nesse agrupamento. Você pode contar linhas, fazer soma, média, mediana, mínimo, máximo, contar linhas distintas e você pode simplesmente pedir para que ele traga todas as linhas, né? Que no caso seria criar uma tabela baseado naquela categoria. Então, por exemplo, eu vou vir aqui para opções avançadas, só para a gente ter dois tipos de agregação. O primeiro vai ser a soma. Vou chamar a coluna de total. Eu vou colocar aqui e vou colocar soma. Do valor de sales category, não, da coluna valor. Então eu vou fazer o valor pegar o valor desta coluna específica. E aqui eu vou chamar ele de tabela, porque eu vou fazer uma agregação de todas as linhas, tá? E aí aqui eu não escolho coluna, ok? Se eu tivesse mais colunas aqui, eu poderia fazer outro agrupamento, aí ele ia agrupar por mais de uma coluna. Nesse caso não tem, então vamos seguir assim, ok? E aqui nós temos Beer, Wine, Liquor. Total de vendas de cada um deles foi isso. 941, 1178. E aqui eu consigo ver que está dentro de cada um deles. Ele criou uma tabela específica com cada um deles. Né? E eu poderia fazer operações com essas tabelas, são recursos mais avançados, mas é bom entender que o recurso existe. Ok? Vamos para o próximo tópico. Coluna condicional e índice. Ok. Para a coluna condicional e índice, nós vamos nos aproveitar dessa tabela aqui. Eu vou duplicá-la. Coluna condicional. E uma coluna condicional nada mais é do que um parâmetro. Um parâmetro de avaliação que você vai fazer. Para isso você vai até aqui em adicionar coluna. Você vai aqui em coluna condicional. E aqui vai aparecer as diferentes opções que você tem para fazer essa avaliação usando as colunas que existem e usando operadores lógicos. Então, nesse caso, o que eu vou fazer é o seguinte: tudo que
toda venda que o valor é maior do que 150, eu vou, eu vou sinalizar com, com 5% e toda venda, perdão, com 5% e toda venda com até abaixo disso, eu vou sinalizar com 3%, tá? Então vamos lá. Então, se valor for maior que ou igual a 150, então a saída vai ser 5%. Eu posso colocar aqui 5%, mas depois ele vai transformar isso em número, que no caso vai virar 0,05. Então já vou colocar ele assim. Aí eu vou adicionar mais uma regra, se não, valor é... Na verdade eu nem preciso colocar essa nova regra, eu posso só usar o se não. Então se ele não for maior que 150, eu vou colocar aqui 0,03. Ok? Então ele vai me dar dois valores aqui, eu vou colocar que isso aqui é um valor de comissão. E pronto, a coluna já está pronta. Eu posso vir aqui, colocar o tipo de percentual e aqui já tenho. Eu posso utilizar isso depois para fazer cálculos, por exemplo, e já mandar os dados, como é que eu posso dizer, tratados, já, né, para o Power BI, para o Power BI Desktop. Vale uma análise se isso deve ou não ser feito, mas é importante saber o seguinte: fazer muitos cálculos, muitas operações aqui no Power Query, ele vai deixar o seu modelo de dados, o carregamento do seu modelo de dados mais pesado. Então, quando você precisar fazer um update, ele vai ser mais pesado, pode demorar mais. Para bancos de dados pequenos ou que utilizem fontes de dados rápidas, como por exemplo arquivos CSV ou bancos de dados mesmo, você deve estar tranquilo até chegar nos milhões, até chegar em milhão de registros sem ter impacto na velocidade. Agora, se você usa muitos arquivos Excel diferentes, mesmo que seus dados sejam pequenos, isso pode impactar e de repente chegar a minutos, chegar a muito tempo de carregamento, tá? Esse é o negativo de se você optar por fazer mais cálculos no Power Query. Só que quando você faz cálculos no Power Query, eles estão já calculados. Então eles vão para o Power BI Desktop apenas como valores e o que vai facilitar e tornar mais rápido os cálculos DAX. Se você faz muitos cálculos DAX no Power BI Desktop, muita coisa que é feita em tempo de utilização, isso pode chegar a ficar pesado e afetar a interface do usuário, a experiência do usuário. Tá? Então vale a pena um pouco de parcimônia, um pouco de pesquisa para ver qual opção você vai usar. Ok? E agora, por fim, nós vamos verificar erros. Para isso, eu vou fechar e aplicar. Vamos voltar aqui para o Power BI. Das diversas operações que nós fizemos, todas elas estão sendo carregadas. E vamos ver se alguma delas carregou erros. Ó, aqui está. Uma das consultas tinha erros. Essa foi bem, essa foi bem, essa foi bem. Essa deu errado. O arquivo pasta. E eu tenho a opção de clicar aqui e exibir erros. O que ele vai fazer quando eu fizer isso? Ele vai abrir novamente o Power Query, ele cria uma consulta nova específica só com os erros, para que eu possa vê-los. E aqui o que tem aqui? Trandate. São datas que não foram retiradas. Então é simples, né? Como é um erro que não tem valor aqui, só tem totais aqui, tá vendo? E totais a gente não vai estar utilizando, porque a gente está fazendo os cálculos no Power BI. Né? Eu não preciso dele, né? Então, por exemplo, por que eu tirei
por que que eu tirei os dados não? Por que que eu tirei os totais aqui do Beer Category? Porque agora isso daqui eu já tenho um total. Se eu for vir aqui, por exemplo, aqui aqui tá bom. Então se eu for ver aqui e pegar o colunas em linhas, eu já tenho essas informações aqui. Então eu posso vir aqui, pegar o colunas em linhas, pegar o meu valor aqui, pegar a minha categoria e eu já tenho os totais aqui. Esses são os meus totais. Vocês viram que eu não vou entrar ainda nesse detalhe, depois vocês vão ver com calma, mas só para você ver que aqui eu tenho os meus totais. Eu não tenho essa necessidade de fazer isso lá. Eu consigo fazer isso em tempo de execução no Power BI Desktop. Ok? Então, para resolver o problema desse erro aqui, né, e já que eu já vi que eu não preciso de totais, eu posso simplesmente vir aqui, né, vir ali no arquivo de pasta, que é onde está dando o erro, tá vendo? Ó, erros em pasta 2009. É esse daqui. E aí eu vou no campo onde isso estava ocorrendo e eu posso vir aqui. Como eu já sei quais são os erros, eu vou aqui em transformar, na aba transformar, porque aqui eu vou ter uma outra opção além de substituir valores. Se eu clico na setinha, eu vou ter aqui substituir erros, tá? E eu posso transformar o erro em outra coisa. Mas nesse caso, eu não quero substituir os erros, eu quero remover os erros. Então eu vou selecionar apenas essa coluna e vou clicar aqui em remover erros, já que eu sei que esses erros não vão ter impacto. Ok? Como eu confiro que deu tudo certo, eu posso voltar aqui. Porque essa consulta é baseada na original. Então, se os erros sumiram daqui, eles somem daqui também. Então, resolvemos nosso problema. Vou aqui no grupo, excluir grupo, vai excluir a consulta junto. E conseguimos resolver o problema. Ok? Em poucos minutos fizemos o ETL de muitos arquivos, usando diferentes recursos, só para vocês verem como o Power Query é versátil nessa tarefa. É isso.